Embora eu já tenha um vídeo em que falo sobre resíduos sólidos, que menciona a compostagem, decidi criar um vídeo específico sobre esse assunto, detalhando-o melhor. Restos de vegetais como frutas, legumes, verduras, folhas, galhos, assim como restos de animais, ou seja, matéria orgânica, podem ser submetidos à técnica de decomposição acelerada, resultando em uma decomposição mais rápida do que ocorreria naturalmente na natureza. Isso leva à formação de compostagem, tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais. Vamos agora destacar os benefícios da compostagem. Diminui os resíduos sólidos orgânicos, fazendo com que menos resíduos sejam destinados aos aterros sanitários. Diminui impactos ao meio ambiente. Por fim, faz com que os nutrientes sejam devolvidos ao solo, evitando a necessidade de comprar insumos para repor os nutrientes na produção agrícola principalmente. Antigamente, a vida era no campo, ou seja, rural. Dessa forma, o consumo dos alimentos era feito e rapidamente eram repostos ao meio ambiente para a reposição dos nutrientes. Com o passar dos tempos, isso modificou-se. As pessoas passaram a morar em grandes cidades, ou seja, a produção dos alimentos ocorreria no campo, mas o consumo passou a ser nas cidades, dificultando a reposição dos nutrientes no solo. A situação piora ainda mais quando os alimentos são exportados, aumentando a produção de alimentos em relação ao seu consumo. Veja a seguir esse exemplo de um ciclo. Acompanhando a seta logo aqui abaixo, os nutrientes saem do solo para os vegetais. Parte deles vai para os seres humanos e parte para a produção animal. Da produção animal, os nutrientes retornam para os seres humanos. E desse modo, os nutrientes são devolvidos ao solo através dos resíduos vegetais, animais e resíduos do consumo humano, fechando o ciclo e permanecendo no território. Entrando aí para o segundo exemplo. Esse ciclo demonstra o aproveitamento dos resíduos sólidos orgânicos e indica o momento em que a compostagem se inicia. Primeiramente, aqui na pecuária, temos a bovinocultura, que exporta a carne e o leite. Em seguida, encontramos as hortaliças, que exportam produtos como alface, cenoura, tomate, cebolinha, salsa, couve e etc. Também incluímos a avicultura, a piscicultura e a suinocultura, que exportam pescados, ovos e carne. Por fim, temos a floresta e a agrofloresta, que exportam alimentos, escoras, madeira serrada, esteios
e carvão. Aqui, a bovinocultura gera resíduos orgânicos, como o esterco e a urina, que podem ser aproveitados pelas hortaliças. Por sua vez, as hortaliças geram talos e folhas, que podem ser aproveitados pela avicultura, suinocultura e também a piscicultura. Estas que produzem o esterco, que podem ser utilizados na produção das hortaliças. A floresta e a agrofloresta geram muitos resíduos relacionados à madeira que podem ser aproveitados para cercas, para cercados e uma variedade de outras utilidades. No entanto, alguns materiais não podem ser reaproveitados, como é o caso dos restos de coxo, provenientes da produção bovina, dos talos grossos restantes da produção de hortaliças e das penas e carcaças resultados dos resíduos da avicultura, da suinocultura e da piscicultura. Além disso, as folhas, troncos e galhos grossos são resultados dos resíduos da floresta e agrofloresta. E também eles não podem ser reaproveitados. É aí que entra a compostagem, para o reaproveitamento desses restos orgânicos. Como já mencionado, esse ciclo foi interrompido devido à mudança da vida das pessoas para o ambiente urbano, resultando em problemas ambientais, principalmente relacionados à água e solo. Nos tempos atuais, esse problema se tornou ainda mais grave, uma vez que a produção animal se distanciou ainda mais da produção vegetal. Um exemplo disso é o milho, no qual o Brasil superou os Estados Unidos na exportação, nesse ano de 2023. E a soja é exportada para a Europa para a criação de animal. Os principais impactos incluem a falta de nutrientes nas regiões de produção vegetal e a concentração de nutrientes nas regiões de produção animal e do consumo humano, resultando em desequilíbrio ambiental. Devido à falta de nutrientes nas regiões vegetais, os agricultores passam a depender de insumos finitos para a reposição desses nutrientes no solo, o que aumenta os custos, o tempo e a dependência econômica em relação à compra desses insumos. Representado pela lixeira marrom, agora vamos saber quais resíduos orgânicos podem ser utilizados para fins agrícolas. Resíduos da produção agropecuária, resíduos da produção industrial ou agroindústria, resíduos resultantes de podas e capinas urbanas, resíduos de feiras, restaurantes e varrições, também os resíduos residenciais e os provenientes de tratamento de esgoto. Agora, em relação a dois setores agro-silvopastoris, quantos resíduos orgânicos são gerados por ano aproximadamente? O setor de cana-de-açúcar gera mais de 200 milhões de toneladas anual. A bovinocultura, mais de 1 bilhão de toneladas por ano. Esses materiais podem ter várias destinações, como geração de energia, através da biomassa, né? E para a alimentação animal.
Quais os benefícios da matéria orgânica para o solo ou para a produção de compostos? Melhora as três características principais do solo, que são elas a química, a física e a biológica. Na química, a matéria orgânica fornece os nutrientes, retém aqueles que poderiam ser perdidos por lixiviação, inativa os elementos tóxicos como os metais pesados e reduz as variações nas características do solo. Agora passando para a característica física. Ela ajuda tanto no aumento quanto na redução da densidade do solo, ou seja, na macroporosidade ou na microporosidade, contribuindo para o aumento da infiltração e aeração do solo, evitando erosão. Além disso, auxilia na retenção de água, favorecendo o fornecimento de água para as plantas e promove a agregação do solo. No que se refere à característica biológica, a matéria orgânica desempenha um papel fundamental. Ela serve como fonte de carbono, energia e nutrientes para o desenvolvimento dos organismos presentes no solo, além de proporcionar abrigo para esses seres. É importante ressaltar que a matéria orgânica pode ser classificada em duas categorias. É a matéria orgânica viva e a não viva. Os componentes vivos incluem raízes, a macrofauna, como por exemplo as minhocas, e os micro-organismos. Já os não vivos englobam os resíduos vegetais, animais e as substâncias úmicas. Veja a imagem de uma substância úmica na foto abaixo. O tecido vegetal é formado por células. Veja a figura a seguir. As células são formadas por substâncias de degradação rápida, que estão localizadas no interior das células e não são aromáticas. E também são formadas por substâncias de degradação lenta. As substâncias de degradação lenta, como a celulose e a hemicelulose, ocorrem na borda das células. Por exemplo, nos tecidos fibrosos dos vegetais, como os talos e os troncos. Estas substâncias são frequentemente aromáticas, mas não é uma regra absoluta, uma vez que as substâncias úmicas são de difícil decomposição e podem ser formadas por substâncias não aromáticas. Não há um acordo definitivo sobre a estrutura de uma substância úmica, pois ela pode variar consideravelmente. Entrando aqui um pouco na parte da legislação, que é muito importante para quem trabalha com compostagem, saber sobre. Eu vou começar pela Instrução Normativa 61 de 2020. Esse texto aqui, ó, diz que estabelece as regras para coisas importantes relacionadas a fertilizantes orgânicos e biofertilizantes usados na agricultura. Isso inclui como eles devem ser feitos, quais padrões devem atender, como devem ser embalados e rotulados, e outras informações importantes. Tudo isso está descrito em detalhes nesta instrução normativa e seus anexos 1 e 2, ou seja, define diretrizes para garantir que esses fertilizantes sejam seguros e eficazes
para o uso na agricultura. No artigo 3 desta mesma instrução normativa, diz que fertilizantes orgânicos simples, mistos, compostos e organominerais serão classificados em duas categorias, chamadas de classe A e classe B, dependendo dos ingredientes usados para produzi-los. Isso ajuda a diferenciar e classificar esses fertilizantes com base nas matérias-primas que contém. Ainda dentro dessa instrução normativa e dentro do parágrafo 3, temos esse parágrafo único, que diz que os resíduos provenientes de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos podem ser usados como matéria-prima para produzir fertilizantes orgânicos da classe A. Mas, para que isso aconteça, esses serviços precisam separar os resíduos em pelo menos três categorias: resíduos orgânicos, resíduos recicláveis e, por último, os rejeitos. E devem garantir que não haja contaminação sanitária. Para resumir melhor, esses resíduos podem ser usados para criar fertilizantes orgânicos de alta qualidade, desde que sejam coletados e separados adequadamente, sem prejudicar a saúde pública. Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o conhecido como PNRS, a Lei 12.305 de 2010, não é permitido jogar resíduos urbanos em lixões. Só é permitido o descarte em aterros sanitários ambientalmente controlados e legalizados, cujo custo de implantação de uma unidade é de alto valor, assim como o transporte dos resíduos até o aterro também é de alto custo, como já foi dito no começo, foi citado esse detalhe. Lembrando que a compostagem é a melhor e mais barata solução para o destino desses resíduos. No artigo 36 da PNRS, diz aqui: adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos, reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Também estabelecer sistemas de coleta seletiva. E por último, implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular com os agentes econômicos e sociais formas de utilização do composto produzido. Instrução Normativa número 27, do ano de 2006. Esse texto estabelece regras para a produção, importação e venda de fertilizantes, corretivos, inoculantes e biofertilizantes. Para que esses produtos possam ser fabricados, importados ou comercializados, eles devem obedecer aos limites definidos nos anexos 1, 2, 3, 4 e 5 desta instrução normativa. Esses limites aqui citados são relacionados a várias coisas, como agentes fitotóxicos, que são produtos químicos que podem prejudicar as plantas, micro-organismos ou substâncias que podem causar doenças em pessoas, animais ou plantas, também os metais tóxicos pesados, que são elementos químicos pesados que
podem ser prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, pragas como insetos ou organismos que danificam as plantas, ervas daninhas. Ervas daninhas são plantas indesejadas que competem com as plantas cultivadas. Esta regra garante que esses produtos agrícolas estejam dentro dos limites seguros em relação às substâncias que podem prejudicar as plantas, também prejudicar os animais, seres humanos e o meio ambiente. Isso visa garantir a segurança e a qualidade dos produtos utilizados na agricultura. Ainda na Instrução Normativa 27, em seu artigo 2, diz que as empresas que fabricam ou importam fertilizantes, corretivos, inoculantes ou biofertilizantes precisam fazer verificações regulares nas matérias-primas e nos produtos, para garantir que esses produtos não contenham substâncias prejudiciais. Essas verificações não substituem outras verificações exigidas por lei e regulamentos adicionais. Assista a parte 2 em continuação a esse assunto. Até mais.